Não é golpe, aí, já tem golpe, olha. Isso aqui não é um ato antidemocrático. Muitas pessoas, com certeza, e vai sair no jornal daqui do estado do Ceará, que são comprados pela família Ferreira Gomes. Meu irmão, o cara tá cagando em cima da Constituição Federal. Tem que tirar ele de lá. E tirando o ministro Alexandre de Moraes, cabeça de ovo, Ciro Gomes, quem é Ciro Gomes? É um cara altamente angustiado, tem distúrbio mental. Olá, amigos do canal Vista Pátria, estamos aqui em mais um quadro do Pátria em Foco, que vai ao ar todo domingo, às 10 horas da manhã, hoje com um convidado que já está na militância há muito tempo e acabou entrando para a política, que é o deputado André Fernandes, deputado estadual do Ceará. Sabemos bem que o Nordeste aí acaba sendo um reduto da esquerda, e o André Fernandes, para quem não conhece, ele é uma voz muito ativa nas redes sociais e muito ativa na política, na prática, muito combativo na Assembleia. Eu acho muito interessante trazer ele aqui para vocês. Antes, só lembrar da livraria do canal Vista Pátria, linkado aqui embaixo, e do curso de formação básica do Instituto Borborema. Vamos lá, André, tudo bem? Fala, Alan. Pô, brigadão aí, em primeiro lugar, pelo convite aqui de participar. Pessoal aí que está nos assistindo aí, brigadão aí pela oportunidade. É o que eu tenho dito, né? Sempre importante a gente fortalecer as mídias conservadoras. São poucas, tá? Comparada, claro, às mídias aí da esquerda, mas que a gente tem que se fortalecer, sim. A gente tem que mostrar a nossa visão e tem que ser atuante. É o que a gente tem tentado fazer. Então, em primeiro lugar, brigadão aí por essa oportunidade, tá, meu irmão? Fico honrado com isso. Aqui o microfone está aberto para você. Vamos lá, então vamos começar, André. É o seguinte, né? Você está aí num local, né? Eu imagino, eu já encontro dificuldades aqui no Rio de Janeiro, eu fico tentando imaginar como deve ser, né, ser um bolsonarista no Ceará, né, com toda o aparelhamento da esquerda que tem aí no Estado por décadas. Né? Então, André, para começar, né, um tema que está no foco agora, no epicentro do debate, é a liberdade. Né? Temos falado muito sobre liberdade e a pandemia aí do vírus chinês acabou servindo, né, de pretexto para muitos governadores cercearem, né, a liberdade dos cidadãos. E no Ceará não foi diferente, como eu pude observar, né, tentativas de carreatas sendo impedidas por ordens do governador. E hoje em dia, né, no dia da gravação desse vídeo, os dados aí de mortos no Ceará estão em torno de 5 mil mortos no estado. Será realmente que essas medidas autoritárias, né, extremas, inclusive alguns dizem que são inconstitucionais, elas eram realmente necessárias ou a nossa liberdade realmente, né, está ameaçada? Como você enxerga esse ponto, André? Olha, Alan, desde o começo da pandemia, fui muito criticado, tá? Até o momento um momento cheio de incerteza do que viria a acontecer no futuro, mas desde o começo a gente falou que, se baseando em países, né, em especialistas, né, que a gente tem o direito de pesquisar na internet, não aqueles especialistas que a Globo escolhia para a gente, né, e ouvindo esses especialistas, desde o começo, se você for puxar nas minhas redes sociais, eu falava, olha, fechar o comércio não vai ser solução. O pessoal vai adoecer, o pessoal vai se infectar e o pessoal vai falir, né? Desde o começo, puxar nas minhas redes sociais, eu falava isso, e muitos comentários, né? Claro que com o passar do tempo foram diminuindo, e hoje pessoas que no começo achavam que era necessária a quarentena, hoje já vejo de forma diferente essas medidas autoritárias, mas aqui no Ceará, hoje também falando de gravação, já são mais de 10 mil empresas fechadas. Os 4 primeiros meses aqui de 2020, no Ceará, foram mais de 10 mil empresas fechadas. Eu estou falando de Ceará, Nordeste. O pessoal aí afora conhece um pouco o cenário do Nordeste, mas quem vive aqui sabe que realmente é uma situação precária, tá? Questão de seca, questão de emprego. Muita gente sai do Nordeste para o Sul atrás de emprego, isso é fato. Falo isso como cearense, como nordestino. E apesar de todos esses dramas que a gente já vive diariamente aqui, temos aí o símbolo e a medalha de 10 mil empresas fechadas nos 4 primeiros meses de 2020. Tá? Ainda não saiu atualizada essa lista, mas acredito que aí já estejam quase no dobro desse número. Empresas fechadas e ainda assim o Ceará, que desde o início decidiu fechar tudo, o governador Camilo Santana do PT,
dicas de passagem, eu acho sempre válido ressaltar que é o governador do PT, braço direito do Lula, aqui no estado, desde o início decretou quarentena, isolamento total. E ainda assim o Ceará é um dos estados com mais números de casos de Covid. O povo adoeceu, no caso, os números de mortes foram altíssimos, comparado a estados que sequer tiveram algumas medidas autoritárias, como aqui no Ceará. E resultado, o pessoal está desempregado, o pessoal está desesperado, mas é claro que tudo isso tem um motivo. Tá? O motivo não é a saúde do povo cearense, o motivo é justamente as eleições de 2020, que estão chegando aí. Aqui no Ceará, eu sei que em todo o Brasil tem isso, mas aqui no Ceará, o voto de cabresto, Alan, é muito forte, cara. É muito forte. É eu chegar aqui, isso não eu, estou falando que os o governador, alguns deputados, prefeitos fazem. Eu tiro e depois te dou uma migalha, é o comunismo, tá? Depois te dou uma migalha e, em contrapartida, você vota em mim, tá? O pessoal vai chegar na época de eleição sem emprego, o pessoal vai chegar sofrido, e aí vai ser aquela velha tática de troca de favores. Infelizmente, ainda tem muita gente que aceita isso, tá? Mas acredito sim que desde o início foi simplesmente para nos calar. É uma tentativa de censura. Graças a Deus que a PF, na sua índole de Polícia Federal mesmo, não estou falando aqui de Polícia Federal cumprindo ordem de STF, não. Estou falando da Polícia Federal mesmo, aquela que vai atrás de corrupto. Graças a Deus a Polícia Federal tem agiu em São Paulo, agiu no Rio de Janeiro, está agindo também aqui no Ceará, onde aqui em Fortaleza especificamente, o prefeito fez o desfavor à população de comprar aí 17 milhões em respiradores, apesar do número já ser alto em cada respirador. A empresa não tinha aporte nenhum e não trouxe nenhum sequer respirador para Fortaleza. E aí entraram com uma medida judicial para ver o que aquela empresa poderia devolver para os cofres públicos de Fortaleza. Tá? Não é piada. Devolveram um carro Escort 1.0 e uma moto Sandal 125. Tá? Então, quase 17 milhões para comprar respiradores. E aí fica a dúvida. Foi um calote? Foi um calote e o prefeito tem que responder por crime de responsabilidade? De fato, ele se mostra um má gestor incapaz? Ou, de fato, foi tudo combinado? E o pessoal acha que foi um calote, mas não é. É simplesmente juntando caixa para as eleições de 2022. Então, assim, Covidão está aí, à solta. Tá? Não resolveu em nada a quarentena. E estamos aqui sendo dos estados com maiores números nos casos de Covid. Perfeito, né? Inclusive, né, o Ceará, né, o Camilo Santana, vale lembrar aqui que logo no início do governo Bolsonaro, ele pediu ajuda porque ele não conseguiu fazer a gestão do crime organizado nos presídios. Né? Ele sempre cria um problema. Depois teve a greve dos policiais, né? O Ciro Gomes, o Cid Gomes, na verdade, retroescavadeira. E o senhor falou em voto de cabresto, e aí já vou fazer um gancho aqui na segunda pergunta, né, que é justamente a família, né, Ferreira Gomes, né, que domina principalmente Sobral, mas eu creio que o Ceará inteiro... Se fosse em todo o estado. Uma influência muito grande. E é justamente, né, essa força do Cid Gomes, da família Gomes, né, que está entranhada na vida pública, na política do Ceará, que eu queria saber qual é a sua perspectiva. Você já falou que tem aí o voto de cabresto, mas eu vou até complementar aqui. Né, o presidente Bolsonaro ele tem olhado com carinho aí para o Ceará. Né? O presidente já falou que não vai apoiar candidatos à prefeitura, né? Mas no caso de Fortaleza parece que tem um nome aí, e eu queria saber justamente isso, né? Para sair desse domínio dos Ferreira Gomes, qual é a sua perspectiva para a eleição majoritária agora de prefeitura e, posteriormente, né, governador? Vale ressaltar aqui que, como você já bem falou, vocês têm hoje aí um governador petista. Qual é a sua perspectiva? Você é uma voz sozinha? Dá para fazer alguma coisa? Tem força aí dentro? Olha, tem pessoas aqui, eu tenho bons colegas combatentes aqui no estado de Ceará, tá? A doutora Silvana, delegado Cavalcante, deputado Soldado Noélio, Vitor Valim, tem alguns vereadores, Priscila Costa, enfim, a gente tem uma equipe boa de combatentes aqui, conservadores, direitistas, né? Mas
aqui no estado de Ceará, Alan, é aquela coisa, a gente não desiste de lutar pelo Brasil, nunca, tá? Nunca a gente vai desistir. Infelizmente, aqui no estado de Ceará, a gente vê que o voto de cabresto é muito forte, tá? Esse covidão, eu falo isso sem medo nenhum, covidão veio para ajudar muitos prefeitos, tá? Infelizmente, o pessoal sabe muito bem disso, teve cidade aí decretando estado de calamidade pública, cidades que sequer tiveram um caso de coronavírus, tá? Só para ficar registrado aqui isso aqui. Cidades decretando calamidade pública sem ter sequer um caso de Covid-19 no município. Tá? E para que isso? É claro que é para fazer e executar ações com dispensa de licitação. Escolha a empresa, vou lá, pago e ponto final. Aqui no estado do Ceará, Camilo Santana destinou aí, durante a pandemia sem licitação, mais de 70 milhões para o Agropolo Ceará, que tem como liderança a ex-prefeita de um município, do PT, sem licitação, 70 milhões do estado do Ceará. Então, assim, é complicado as eleições de 2020 aqui em Fortaleza, sendo específico em Fortaleza, a gente está indo bem, tá? Temos um nome forte hoje, que é o Capitão Wagner, é ele que tem enfrentado aí os Ferreira Gomes desde que entrou na política, que é alguém da base governista Bolsonaro, que é oposição aqui ao PT, e que, de fato, hoje está disparado na frente nas pesquisas, tá? Então, assim, a gente acredita que isso aí será falando aqui do modo bem nordestino, vai ser uma voadora no pescoço dos Ferreira Gomes. Tá? É claro que perdendo a prefeitura, é como se fosse uma pirâmide. Aqui em cima está a prefeitura, se a gente destruir a prefeitura, meu irmão, a gente vai destrichando todo o interior. O interior ainda é complicado, a gente pretende fazer algumas bases para a vereança, tá? Mas acredito que a majoritária mesmo a gente consiga aqui em Fortaleza. Para 2022, a história é um pouco diferente. Se Deus quiser, a gente já vai ter um partido em mãos, que é o Aliança pelo Brasil, que eu pretendo ir assim que criado. Tem muitos deputados que pretendem vir também para a base do presidente, e que é claro que a gente tem que escolher a dedo pessoas boas, bons combatentes e leais. Acredito que a gente conseguindo a prefeitura em 2020 é um grande passo para conseguir 2022. Caso contrário, é quase que uma derrota garantida. Tá? Então, essa é a minha opinião, mas acredito sim, estamos bem encaminhados para a gente tomar essa prefeitura já em 2020 e mostrar que os Ferreira Gomes... Olha, Brasil afora, os Ferreira Gomes têm dito aí que, principalmente Ciro Gomes, que Sobral é maravilha, que Sobral é lindo, que é perfeito. Se você andar hoje em Sobral e for ouvir a população, você não vai ouvir nada do que Ciro Gomes fala. Nada. Tá? Existe a perseguição, existe o voto de cabresto, existe aquele caso de que, se você não votar em mim, eu mando te perseguir, eu não mando nem sequer cortar árvore em frente à tua casa, se tiver um esgoto estourado na tua rua, vai ficar estourado. Então, assim, aqui é um clima bem radical, mas acredito que a gente consiga, sim. Não sou lobo solitário, tá? Existem bons combatentes que estão aqui ao meu lado, existe, infelizmente, alguns que diziam que estavam do lado do presidente, não estão mais, mas eu não gosto nem de falar disso aí, eu prefiro lutar para trazer pessoas novas. É a figura, né? Federal. Pois é, mas acredito que a gente consegue, tá, Alan? Muito animador. Fala os nomes aí, o deputado, os nomes dos bolsonaristas, dos conservadores que estão do teu lado. É importante falar para as pessoas. Delegado Cavalcante, apóstolo Luiz Henrique, doutora Silvana, deputado Soldado Noélio, deputado Vitor Valim, vereadora Priscila Costa, inspetor Alberto, que é uma voz ativa nas redes sociais, que vai se candidatar a vereador, a Coronel Bezerra, enfim, várias outras pessoas que estão se candidatando também no interior. São essas pessoas que hoje eu posso bater no peito e dizer, estão com o presidente, vão seguir firme com o presidente, são pessoas que a gente, como é que se diz? Pode falar que é o time bolsonarista, tá? E claro que não são só esses, existem alguns nomes, me desculpa se me falhar algum nome aqui em memória, existe um grande time aqui no estado do Ceará, tá? Acredito que a tendência é aumentar esse time, aumentar. E o Capitão Wagner Capitão Wagner majoritária. Capitão Wagner na majoritária. Tá? Muitas pessoas me perguntaram, André, tu vai se candidatar? Tu vai isso, aquilo? Eu digo, meu irmão, não é minha vez. Não tem como eu chegar na política e querer sentar na ponta da mesa. Tá? Eu estou chegando agora, estou ganhando experiência como deputado estadual, como parlamentar. Pretendo, sim, inclusive a convite do próprio presidente, o próprio Eduardo Bolsonaro já falaram, pretendo ir a Brasília na próxima eleição. O meu foco não é majoritário, mas é claro que o que depender de mim, eu vou ajudar sim o deputado Capitão Wagner. Capitão Wagner, que está hoje com 40% contra PT, tá? Hoje o PT em Fortaleza pontua aí 6, 7%.
PDT não tem sequer nenhum nome, Alan. O PDT de Ciro Gomes não tem sequer nenhum nome. Os nomes que eles apresentam não conseguem passar de 2%, 3% dentro de Fortaleza. Tá? Então, assim, acredito que é hora da gente juntar um grupo forte, se aliar, assim, ao capitão Wagner. Ele teve algumas divergências lá no passado com o presidente, mas é base de Bolsonaro. 99,9% dos projetos pautados pelo governo federal, o capitão Wagner está lá votando favorável. É alguém que na campanha esteve com o presidente e é alguém que eu acredito que temos que dar o voto de confiança, não só pelo fato de ser o capitão Wagner, ser o capitão, ser alguém ligado a Bolsonaro, mas pelo fato também da gente cortar os Ferreira Gomes. Eles estão aí há muito tempo. O capitão Wagner é a vacina para os Ferreira Gomes aí. Exatamente. Então, exatamente. Atenção, povo de Fortaleza, sei que tem muita audiência aí em Fortaleza. Pessoal, já tem aí um norte para vocês. E, o André, saindo um pouquinho aí do estado do Ceará, já a gente volta, mas ele falou em apoio ao presidente Bolsonaro e tudo mais, e nós, né? O André Fernandes, pessoal, para quem não conhece o André Fernandes, realmente está perdendo tempo. Tem que entrar ali nas redes sociais do André, que ele é muito combativo, e não é de hoje, não é depois que ele virou deputado, não. Tá? Muito antes, eu lembro de uma vez você indo numa escola lá, questão de ideologia de gênero, eu lembro disso, né? Você sempre muito ativo ali, mesmo antes de ser deputado. E a questão é o seguinte, o presidente Bolsonaro, né, nós estamos observando aqui, como apoiadores do presidente, como pessoas que estão ali dando esse suporte, que ele tem sido atacado constantemente, institucionalmente. Não é atacado pela mídia, né? Não é atacado... É muito mais grave que isso, é atacado institucionalmente. E a coisa, né, a tal da corda que está esticando, não sabe se a corda já arrebentou, já esticou, virou elástico, ninguém sabe direito como é que está essa corda. A questão é o seguinte, né, eu queria saber, na tua posição, né, como um apoiador ferrenho do presidente Jair Bolsonaro, fiel, inclusive está sempre com o presidente, né, o que gera mais confiança ainda na tua fala, você, André Fernandes, vê uma saída, tem uma perspectiva, enxerga uma saída constitucional, legal, para esse cerco, né, quase golpista mesmo, né, com alguns inquéritos aí. Já teve golpe, olha. Ruptura. Você vê uma saída legal para isso ou vai ter que partir para cima e virar mesmo? Olha, tá? Antes de falar do André, tá? Não sou advogado do presidente, mas costumo defendê-lo porque acredito, tá? No posicionamento, na honra, na honestidade do presidente. Acredito que ele sempre tem dito aí, primeiro falou que acabou, tá? Com tentativa de mandar uma mensagem, depois está chegando a hora, tá? Eu, sim, claro que eu tenho algumas discordâncias do presidente, mas eu não vejo autonomia, tô falando de mim, tá? Em criticá-lo, porque Brasília, os poucos dias que eu passo lá, é muita coisa acontecendo. Recentemente você foi também a Brasília, e a gente que está de longe, a gente, o presidente devia fazer isso, aquilo, mas quem está lá vê que o negócio é diferente. Muita coisa nos bastidores, né? A gente percebe. Não é assim. Então, assim, acredito que o presidente... você percebe ontem, por exemplo, quando o Abraham vai entrar, estava dizendo que estava saindo, você percebe na cara do presidente que ele não estava gostando daquilo. Tá? Então, assim... Eu acredito que o presidente vai agir na hora certa, tá? Na correta. Agora, André, falando do deputado André Fernandes, qual saída hoje eu vejo? Eu nitidamente só penso em algo, impeachment de Alexandre de Moraes, tá? Eu falo isso por mim, é algo constitucional, é algo legal. Alexandre de Moraes tem, de fato, cagado em cima da Constituição Federal do Brasil. Então, assim, mas o pessoal fala, mas Alexandre de Moraes... é muito forte, vai cair, não vai cair. Pessoal, o povo pensava o mesmo da Dilma, tá? É claro que o pessoal tem que ir para a rua, o pessoal tem que pedir. Isso aqui não é um ato antidemocrático. Muitas pessoas, com certeza, e vai sair um jornal daqui do estado de Ceará, que são comprados pela família Ferreira Gomes, tá? Eu já sei disso, estou falando isso aqui ciente do que vai acontecer, mas vai sair dizendo que o deputado André Fernandes está fazendo algo inconstitucional ou está pedindo ato antidemocrático. Meu irmão, o cara está cagando em cima da Constituição Federal. Tem que tirar ele de lá. E tirando o ministro Alexandre de Moraes, cabeça de ovo, falo isso sem medo nenhum, ministro Alexandre de Moraes, os outros vão ficar com medo, meu irmão. Os outros vão ficar com medo. Aí o pessoal, mas ele é o ministro do STF. Meu irmão, eu estou cagando para isso. E aí, eu sou um parlamentar.
eu constituo um poder do mesmo jeito que o ministro Alexandre constitui outro poder. E eu, como cidadão, tenho o direito de expressar. Tem que ter o impeachment de Alexandre de Moraes. Alguém que está na Suprema Corte, que era para ser alguém que faz a Constituição ser cumprida, são justamente os que ignoram a Constituição. Eu acabei de ler recentemente um livro que era para eu já ter lido há muito tempo, que é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Tá? Muito bom. E aí eu fiz até uma publicação no Twitter. Se o Jorge ainda fosse vivo, certamente ele faria uma nova versão do Revolução dos Bichos. Em vez dos porcos ser os comunistas, seriam os ministros do STF. Abre aspas, uma frase de Napoleão, para quem leu aí. Todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais que os outros. Ou seja, a lei serve para mim, serve para você, Alan, que pode ser a qualquer momento aí, pode ter o seu canal fechado, ninguém sabe, tá? Todo dia eu estou aqui, vou dormir, não temo, minha conta bancária, minhas redes sociais, meu WhatsApp, quem quiser ter acesso, e se quiser ter, eu não tenho nada a esconder. Agora, todo dia a gente vai dormir com aquele pensamento. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai mandar a Polícia Federal vir aqui na minha residência fazer uma busca e apreensão? Tá? Será que vai acontecer isso? E depois para explicar para os meus vizinhos que se trata de um ministro... Já vimos que ele é capaz de fazer isso, né? Vimos o deputado Daniel Silveira, que teve a sua imunidade parlamentar ignorada. Sim, claro. Então, assim, todo dia eu vou dormir pensando como é que pode ser o dia de amanhã. O cara está cagando em cima da Constituição. Hoje eu vejo que temos que ter e pressionar os senadores. Se eu não me engano, um senador aí já propôs, tá, o impeachment do Alexandre. Temos que botar pressão mesmo em cima de Davi Alcolumbre, que infelizmente é mais um que está no establishment, é mais um aí que está aliados a eles, tá? O STF aí cagando em cima de políticos que estão na Câmara Federal. Rodrigo Maia não deu sequer uma palavra em defesa da democracia, não defendeu sequer um parlamentar pela quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo em rede social, nada, tá? Rodrigo Maia, pelo contrário, lá no seu Twitter, andou retweetando algumas publicações de ministros do STF e esqueceu que o poder no qual ele preside está sendo esfolado pelo STF. Tá? Você não vê aquela vontade de defender a democracia. Quando o Eduardo Bolsonaro falou lá sobre o vírus chinês, meu amigo, era Davi Alcolumbre, era Rodrigo Maia, era todo mundo falando, meu Deus do céu, isso é um ato antidemocrático contra o embaixador da China, isso e aquilo. Aí os caras vão, atacam diretamente os deputados no qual ele preside o poder e silêncio total. Então, assim, tem que pressionar, acredito eu que a saída é essa. Se não puder, aí a gente tem que ir para o combate, Alan. Aí tem que ir para o combate. Aí a gente tem que convocar o exército. Não dá para falar. Senão a gente é enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Né? Hoje em dia, é complicado. Às vezes as pessoas me cobram também. Mas, Alan, o que tem que ser feito, meu amigo? Se eu falar isso, eu estou em cana lá junto com a Salomita no dia seguinte. Então não dá para falar. É complicado. Mas, inclusive, né, eu vou até fazer aqui um merchanzinho. Eu vou depois fazer uma série aí sobre a Revolução Ucraniana em 2014, que vale muito a pena para o pessoal entender. Tem que ucranizar. Mas a ucranização, o pessoal às vezes não tem a noção de como aquilo foi heróico, foi desgastante, morreu gente. E aí eu pergunto, estão dispostos para isso? Né? É algo... Realmente tem que ter patriotismo, tem que ter Deus no coração, patriotismo. É algo muito interessante, que é um ato histórico que fica, né, colocado debaixo dos panos, justamente por ser uma revolução de direita. Né? Inclusive, teve lá um rapaz com a bandeira na Paulista chamado de neonazista. É cada coisa que acontece. Então, vamos lá, o deputado. Eu até a gente falou aqui, eu te conheço já antes de ser deputado, eu conheço das redes, antes mesmo de eu pensar em ter canal e tudo mais, eu sempre fui um cara politizado, acompanhei tudo. E eu gostava muito de ver o André Fernandes. Infelizmente, ele andava com um cara que hoje é um traidor, né? Mas, graças a Deus, o André Fernandes se posicionou logo de cara, ali, desmascarando. Você ficou conhecido justamente pela sua atuação nas redes sociais. Né? Você usou e explorou bastante isso. Né? Eu lembro muito bem disso. E hoje em dia, né, aí você virou deputado, continua atuando, né, muito atuante aí no Ceará. E hoje em dia a gente vê, né, das fake news querendo justamente calar essa militância, né,
essa militância orgânica, essa voz que vem das redes sociais, uma voz que não tem esse filtro editorial que acontece nas grandes mídias. Como o senhor enxerga o futuro da militância nas redes sociais hoje, com esse cenário do STF, com um inquérito aprovado e tudo mais? Olha, voltando aqui antes de falar disso, a coisa mais absurda e imbecil que eu vi nos últimos dias foi o ministro Barroso abrir a boca para dizer que, por causa do mundo virtual, no qual está tendo sessões virtuais, e que o povo se comunica, e que aquilo ali é mais real do que era antes, o STF, um ataque na internet ao Supremo ou a qualquer poder, mas ele só fala Supremo, é como se fosse um ataque à sede física. Ao analisar o artigo 43, assento que sede ou dependência não exclui, no mundo contemporâneo, a possibilidade de que esses ataques ao Supremo sejam por via virtual e que se considere que isso tenha ocorrido efetivamente dentro do Supremo. E aí ele fala que isso é um crime, né? Ou seja, de fato, o que antes era brincadeira parece que hoje está se tornando real. Criticar o STF na internet, né? Eu não estou tacando uma pedra na porta do STF, eu não estou atirando fogo, eu não estou soltando uma bomba. Eu estou usando as minhas redes sociais para falar de alguma coisa do STF, mas o Barroso falou que isso é crime porque toda a internet é sede do STF. Então, assim, só para dica-se de passagem antes de eu falar das redes sociais, isso aí foi a maior imbecilidade que eu vi nos últimos dias, tá? Que nos últimos dias a maior imbecilidade foi isso aí disparadamente. Mas vamos lá. O André Fernandes era um jovem, tá? Eu era um jovem de interior do Ceará. Diga-se de passagem, minha cidade tinha 14 mil habitantes, distante aí 400 quilômetros da capital. E em qual cenário, sem internet e sem acordo político, sem dinheiro, eu conseguiria ser eleito? Tá? Então, assim, não existe isso. Foi por causa das redes sociais que me tornei conhecido nacionalmente, foi por causa das redes sociais o povo me pediu para me candidatar e foi por causa das redes sociais que eu me tornei o deputado estadual mais votado do Ceará em 2018. Agora, quando fala em limitar e censurar as redes sociais, eles não estão falando apenas, por que é que eu falei de mim? Eles não estão falando apenas de querer passar a opinião deles, de querer mostrar a verdade deles. No caso da pandemia, de querer mostrar o cientista deles, tá? As estatísticas deles. Não. Quando fala em censurar a internet, também fala em cortar de vez deputados, candidatos, políticos que venham futuramente combatê-los. Ou seja, é uma tentativa de permanência no poder. Tá? Eu falo isso como vamos lá, Jair Bolsonaro. O que seria Jair Bolsonaro sem internet? A televisão batia em Jair Bolsonaro 24 horas por dia. Tá? Quem não tinha acesso à internet olhava para a TV e dizia, meu Deus do céu, esse cara é um cão. Tá? Tio meu aí que não tinha acesso à rede social, via de vez em quando Bolsonaro na TV e dizia, meu Deus, o povo é doido. Como é que o povo vai para o aeroporto para buscar um homem desse? É um bando de... Começava a xingar o pessoal de, peraí, rapaz, não é assim não. De onde é que tá tirando isso? Não, foi o William Bonner que falou de, meu Deus, olha a referência, o William Bonner. Então, assim, eu não gosto nem de pensar em um mundo, Alan. Apesar de ser hipotético e apesar de estar virando realidade, eu não gosto de pensar em um mundo sem internet. Já imaginou se os jornais que a gente tivesse acesso fosse só a Rede Globo? Já imaginou se a visão política fosse só da TV? Já imaginou se os especialistas fossem apenas aqueles que eles escolhem para nós? E de acordo com o momento que... Globo News, né? Globo News. Sempre um especialista enviesado, né? Claro, claro. Eles não é a questão de a ciência diz isso. É o cientista que eles escolhem diz isso. Então, assim, meu irmão, não tem como. Eu sinceramente, censurou a internet, o comunismo é instalado no outro dia. Eu falo isso sem medo. Censurou a internet e o comunismo é instalado no outro dia aqui no Brasil. O senhor sabe que tem uma votação agora, né, na próxima semana, justamente para cercear, né, a liberdade na internet. Então, a gente está numa linha muito tênue, né, para o rompimento, para o cerceamento da liberdade do cidadão. Essa liberdade que possibilitou, né, que o senhor se tornasse deputado, essa liberdade que permite que eu fale, né, com milhares de pessoas todos os dias, isso tem sido atacado constantemente. Né? E antes era atacado pela extrema imprensa como uma forma de concorrência.
Hoje não. Hoje ela está sendo atacada institucionalmente como um ato de censura real. É muito preocupante e isso precisa ser revisto. Alan, acredito que, é claro que 2 semanas ou uma semana, acho que 2 semanas atrás, iria ser pautada essa votação no Senado. Houve uma grande pressão na internet e aí foi tirado de pauta. Acredito que o pessoal deva pressionar sim, mas não só na internet, tá? Se a gente está a ponto de chegar em um momento que vai ter censura na internet, a gente tem que aproveitar esse curto período até que isso aconteça e virar o Brasil de cabeça para baixo mesmo, tá? Eu falo isso no bom sentido e no legal sentido. Não estou falando de nada inconstitucional. Já imaginou? Eu, quando falo isso, me dá uma tristeza tão grande de saber que eles determinarão o que é ou não fake news, como já fazem, tá? De passagem, o deputado André Fernandes abre a boca e erra, é fake news. No outro dia aqui no estado do Ceará, os jornais estão dizendo que é fake news. Recentemente eu fiz uma publicação e por causa de uma palavra a mais numa arte, postei, o presidente compartilhou no seu story, frequentemente ele faz isso, e aí aquela agência Lupa, da UOL Folha, né, Folha Piauí, foi lá e disse que era fake news, tá? E aí foram lá no Instagram do presidente também, fake news. Quem entrava lá, estava lá, essa é uma informação mentirosa e tal. Tudo bem, refiz a publicação, o presidente compartilhou de novo, tudo ok. Só que a gente vê diariamente, por exemplo, o Jornal Nacional, eles fazendo conserto. Eles dizem assim, olha, ontem a gente errou sobre isso, ontem a gente se equivocou sobre isso. Jornal Nacional nunca faz fake news, eles erram. Mas os conservadores nunca erram, é só fake news. E eles têm um controle disso. Eles é quem falam isso. Já imaginou se a gente não tem internet para se defender? É grave demais, meu irmão. É grave demais. Aqui no estado do Ceará, foi votado recentemente, e o governador sancionou, uma lei que prevê multa para quem falasse fake news durante a pandemia. Eu fui um dos 2... A grande questão, deputado, é quem determina o que é fake news ou não é. Exatamente, eu disse, meu Deus, existe uma corte divina que vai dizer, uma corte divina, isenta, tá? Isenta que eu falo não é de isentão, isenta que eu falo é de não ter lado, nem direita, nem PT, que é o governador. Quem é que vai determinar o que é ou não? Nenhum deputado soube responder, votaram, aprovaram quase com unanimidade, e tá lá, sancionou. Resultado, agora na prática nunca vai acontecer. Ninguém é isento. Todo mundo tem um lado. Eu posso dizer para você que eu sou isento. E, de qualquer forma, a Lupa, né, com a Piauí, Folha, esses caras a gente sabe qual é o lado deles. Então nunca vai ser isento. Exatamente. Então, assim, esse foi o meu questionamento. Existe uma corte divina, em primeiro lugar, porque só Deus é quem tem a verdade em todos os momentos, e isento que não tem lado. Ou seja, não existe. Não vai ter essa corte. Isso já nasce sendo motivo de censura, tá? Resultado, a deputada que propôs essa lei na Assembleia Legislativa sobre combater fake news, a filha dela, que é uma dependente direta e ainda não é emancipada, mentiu agora para receber auxílio emergencial do governo federal. Tá? E a deputada é do PCdoB, tá? Partido Comunista do Brasil. Então, assim, só para deixar claro aí, que é uma narrativa que já nasce morta. A gente sabe que nunca vai existir esse combate à fake news. Existe a liberdade de expressão. Se alguém mentir sobre mim, já está lá no Código Penal. Injúria, calúnia, seja lá o que for, eu processo. Mas a liberdade de expressão todos têm direito. Acredito que isso é um atentado... quem costuma falar esse termo atentado à democracia é Rodrigo Maia, esse pessoal. Eu tenho até nojo quando eles falam Estado democrático de direito. Eles estão cagando para a democracia. E agora, falando sério mesmo, cortar a internet e censurar, isso sim é atentado à democracia. Democracia não é instituição, democracia não é Supremo, democracia é a vontade do povo sendo ouvida. Ponto final. Exatamente isso, né? Hoje em dia a gente vive a tal de democracia institucional. Né? E temos hoje uma instituição que age com atos institucionais, né? Que é o Supremo Tribunal Federal. Então, não tem democracia nenhuma. O Barroso falou, inclusive, que, só para completar sobre isso, que a defesa institucional do Supremo Tribunal estava acima de qualquer menor formalidade. A menor formalidade que ele fala é a Constituição. Como é que o ministro da Suprema Corte fala que a Constituição é uma formalidade menor?
o Supremo Tribunal Federal, num momento importante da democracia brasileira, está acima de uma ou outra formalidade menor. Realmente, você dá um jeitinho, né? O que é essa formalidade aqui? Constituição só. Imagine o presidente fazendo isso. Não, vamos te dar um jeitinho aqui, toca para frente, né? Hoje em dia a gente vê realmente um ataque muito agressivo do Supremo, e o senhor chegou a falar em o Supremo cagar na cabeça, né? Acho que foi esse o termo que você usou aí. Sim. Eu até lembrei de um vídeo que eu fiz ontem, né, do traidor lá do Major Olímpio, que ele não falava muito isso, né? Na época que ele se dizia bolsonarista ali, ele falava, o Supremo defeca na nossa cabeça. Tem vários aí, só olhar na TV Senado. E é isso. E esses caras, o Alcolumbre, o Rodrigo Maia, nunca se preocuparam com essa interferência de um poder no outro, né? Realmente eles são supremos. Então, é um papo furado. Agora, deputado, o senhor está num estado, né, muito importante, e eu acho que às vezes falta essa análise em termos de política nacional. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar. O Ciro Gomes, ele só venceu na última eleição no Ceará, né? Foi o único estado em que o Ciro Gomes foi vencedor. E a gente já falou, inclusive, aqui do clã, né, do Ferreira Gomes e tudo mais, são muito fortes aí. E a esquerda, né, hoje em dia, ela odeia o Lula. Como assim, Alan? O que você está falando? Ela odeia o Lula. Por quê? O Lula ele canaliza todas as forças, né, da legitimidade da esquerda nele, e ele impede, né, que surjam outros nomes, né, nessa esquerda alternativa, um Freixo, um Ciro Gomes. Para nós está ótimo, né, que fique lá com o Lula moribundo e claro, que se dane eles. Então, mas eles têm essa raiva do PT, né? Inclusive o PT não apoiou ninguém, não compôs chapa na última eleição. Ciro Gomes é chateado com isso. Então, exatamente. E aí é que está o ponto da minha pergunta, né? O Ciro Gomes, ele tenta colocar, caso essa ideia fosse comprada, né, ele poderia até ali causar algum perigo. Eu acho que o impulso dele, né, acabaria prejudicando ele em qualquer tipo de corrida eleitoral, mas enfim. A esquerda hoje ela não tem alternativa. O Ciro Gomes ele se coloca como essa alternativa, né? Apesar de nós sabermos que não é. Mas o povo que vive aí no Ceará, principalmente o povo de Sobral, o povo do Ceará, como é viver sob a influência dos Ferreira Gomes, sobre a influência do Ciro Gomes? Como é que é na prática? Eu me lembro muito bem que na época da eleição vazou uma fraude que eles faziam lá nas escolas de Sobral e tudo mais. Como é de verdade? Imagine esse homem presidente da República. O senhor que está aí no Estado. Como é a realidade? Olha, se Ciro Gomes fosse presidente, a gente estava vivendo igual o pessoal vive na China. Diga-se de passagem, Ciro Gomes aí, financiado diretamente pelo Partido Comunista Chinês. Aqui no Ceará, os três, que são três irmãos, Ivo, Cid e Ciro, eles são conhecidos como três loucos. São três doidos mesmo, na boca do povo. Ivo Gomes, prefeito de Sobral, que quando o governador do estado do Ceará, só para você ver o nível do debate deles, quando o governador do estado do Ceará decretou quarentena, isolamento total aqui no estado do Ceará, os shoppings foram fechados. Um shopping lá de Sobral, shopping de Sobral, foi fechado também. E alguém fez uma pergunta no Instagram do prefeito. Disse, prefeito, o shopping fechou, eu estou sem emprego. O que é que vocês irão fazer por mim? Camilo Santana, que foi colocado lá pelos Ferreira Gomes, que é aliado de Ivo Gomes, prefeito de Sobral, foi quem decretou a quarentena. Qual foi a resposta do prefeito Ivo Gomes para esse cidadão? Ele disse, olha, vamos aguardar para ver o que o presidente Bolsonaro faz por vocês. Esperamos uma resposta rápida. Ou seja, o governador deles decreta quarentena, fecha tudo, o cara fica desempregado, o prefeito faz o quê? A culpa é do governo federal. Então, assim, esse é o nível de debate deles, são altamente baixos. Ciro Gomes é altamente agressivo. Se você acha que Cid Gomes, que jogou um trator por cima dos policiais lá em Sobral, estavam naquele momento ali reivindicando seus direitos, apesar de que não concordo 100% com essas ações, mas que estavam ali reivindicando seus direitos. Tinha mulheres, tinha crianças.
E Cid Gomes foi lá e tacou-lhe um trator por cima. Para você ter noção, Alan e todos que estão nos assistindo, a Cid Gomes é o mais sóbrio da família. O que jogou o trator por cima dos policiais armados é o que tem mais consciência. E depois, em loucura, em grau de loucura, vem Ivo Gomes, que é o prefeito. E, por último, o mais agressivo de todos, Ciro Gomes. Aí aqui onde eu quero chegar. Ciro Gomes, quem é Ciro Gomes? É um cara altamente angustiado, tem distúrbio mental, eu falo isso sem medo algum. Ele fala hoje aqui, ele é capaz de chegar aqui e dizer: o Brasil é democracia. Amanhã ele vai e diz: sempre defendi que o Brasil não existe democracia. E se alguém o contestar dizendo: mas Ciro, ontem você falou totalmente o contrário. Ele diz: é mentira, eu nunca falei isso. Quem é Ciro Gomes? É alguém que altamente agressivo, louco e que tem distúrbio mental. Se hoje Ciro Gomes chega aqui e diz: o Brasil é democrático, amanhã ele pode em algum debate dizer: sempre falei que o Brasil não existe democracia. Se alguém o contestar, ele diz: não, eu nunca falei o contrário, eu sempre mantive a mesma palavra. Então, o que nos deixa numa posição de achar que ou ele tem um distúrbio mental, ou ele tem tripla personalidade, ou é louco, ou é canalha. Tá? Então, assim, não existe uma opção boa. O cara fala hoje algo, amanhã ele desfala, faz, amanhã desfaz, agride todo mundo, tá? Ministra Damares, no qual eu tenho muito prazer e orgulho de tê-la como ministro aqui, uma pessoa altamente decente. Quem conhece e conversa 2 minutinhos com a Damares, ministro Damares, diz: meu Deus, que amor de pessoa. Ciro Gomes, sem motivo nenhum, faz uma live e começa a atacar a ministra Damares. Chama ela de canalha, de tudo que não presta ele fala. Qual o motivo? Inveja? Não sei. Mas é um cara que não tem controle mental, é um cara que tem distúrbio, eu reforço essa tese, ou tripla personalidade. Ele fala que é um excelente administrador. Responde aí inúmeros processos, difamação, calúnia, injúria, entra em bar e sai brigando, alcoolizado, quer calar a força... A garrafa de uísque embaixo do braço. Como é? Eu lembro dela. Ele com a garrafa de uísque embaixo do braço, xingando. Eu sou vagabundo, não sei o quê. E ainda fala de Bolsonaro. Bolsonaro não tá nem no bar. Então, assim, é descontrolado. Não dá para... Quando perguntaram ao presidente, e que quando recentemente o Ciro Gomes falou sobre o General Heleno deu uma resposta assim que, meu Deus do céu, me orgulhou demais. Ele disse: eu não vou falar sobre Ciro Gomes, não vou dar uma resposta, porque ele se encaixa no mesmo patamar que Adélio Bispo, incapaz de responder porque tem um distúrbio mental. Então, assim, ele é conhecido aqui. A base de Ciro Gomes hoje, é claro que eles não vão falar isso publicamente, mas os bastidores, eu falo isso como deputado, quem conversa ali, o povo mesmo diz, o pessoal que está ligado aí diz: Ciro não bate muito bem da cabeça. E não bate. Como é que a gente vai querer um cara desse governando o país? Meu Deus do céu. E olha aí, eu ainda falo mais, o Alan. Seria muito bom que futuramente a escolha da esquerda fosse Ciro Gomes. Porque, meu irmão, é um doido. Zero possibilidade de um dia ele passar ali dos seus 15%, 20%. Pega um vídeo de Ciro Gomes de um ano atrás, coloca um vídeo de Ciro Gomes de atualmente, o cara desfala tudo o que ele falou. Ele combate ele mesmo. Dá para você fazer um debate, se você fizer uma montagem, coloca 3 Ciro Gomes e ele rebate o que ele mesmo fala. Dá para fazer isso. É uma ideia, tá? Faz esse vídeo aí, um debate Ciro versus Ciro. Dá um bom meme, né? Recentemente, o Ciro Gomes, no mesmo dia, né, ele deu uma entrevista, acho que, não lembro se foi para o My News, aí o Ciro Gomes comportado, né? O democrata, né, o cara centrado. Aí depois eu acho que ele deu pro, não sei se foi o 247, foi um desses aí, né? Bem esquerdista. Aí chegou lá, já mudou tudo, já chegou, botou o pau na mesa. Meu Deus, ou tu é democrata, ou tu é doido, né? Eu já falei, o único esquerdista que eu respeito é o Rui Costa lá do PCO, né? O único que realmente fala: meu irmão, eu quero fazer revolução, eu quero tocar o terror. Pelo menos ele fala abertamente o que quer. Ele fala. Essa conversinha fiada aí, e não passam de um bando e Ciro realmente... Gomes, só para concluir falando sobre Ciro, a família Ferreira Gomes sentem-se donos do Ceará.
assim como o Ivo e Cid, Cid diz, eu cheguei lá na minha Sobral. Minha Sobral, meu Deus do céu. Ele falou, a minha cidade eu tinha que defender, porque não é a tua cidade, Cid Gomes. A cidade é do povo. E o cara se sente dono. Ciro Gomes, se você for ver, ele toda vez fala, lá no meu Ceará, lá no Ceará é assim, lá a gente... Por exemplo, quando a polícia estava agindo, lá ele diz assim, lá nós vamos prender quem é Ciro Gomes para dizer que ele vai prender. Ciro Gomes não é policial, Ciro Gomes não é vereador, não é deputado, não é senador, não é governador, não é prefeito, não é nada, o cara é ex-tudo, mas não é pouco. Não é juiz para prender ninguém. Não é juiz, né? É ex-tudo, mas não é bosta nenhuma. E acha que tem essa autoridade sobre o Ceará. Deus me livre de um dia ele ocupar um cargo maior do que esse. Então, realmente, para nós, né, aqui na direita, é muito bom que eles fiquem ali brigando. Lula, Ciro Gomes, e o PSOL e o PCO. O PCO é inclusive o PT... PCO é... Vamos lá. PDT e PT, apesar dessas brigas que tem muita briga, o pessoal fala, a direita que não é unida, a esquerda isso é balela, tá? Mas vamos lá, PT e PDT em Fortaleza já estudam aliança, coisa que nunca aconteceu, mas é justamente voltando lá no primeiro assunto que a gente falou. PT e PDT estudam aliança aqui em Fortaleza, eles tentam fazer a permanência no poder. Lula vai melar isso aí, para nossa sorte. O moribundo continua lá tentando liderar. É ótimo. Eu quero mais que o Lula continue lá na liderança na esquerda, porque não ganha mais nada, né, não engana mais ninguém e fica ofuscando ali quem tenta aparecer. Ótimo. E é isso aí que você falou, é exatamente isso. A esquerda briga muito mais que a direita. Né? É porque o pessoal não vê canal de esquerda, 247, essas coisas. Se vocês assistirem um pouquinho, vocês vão ver a loucura que é. Os caras ficam... completamente surreal. Deputado, chegando aqui nas considerações finais, eu queria, inclusive isso tem sido uma cobrança muito forte das redes sociais, como você vem das redes sociais, atua nas redes sociais, que os deputados, às vezes, estão mais interessados, né, em ser midiático do que fazer algo de fato. Então, eu queria abrir aqui o microfone para dizer o que você tem feito aí pelo Ceará, o que você tem combatido, né, o que você tem obstruído, projeto de lei e tudo mais. O microfone é seu para as suas considerações finais. Mona, obrigado aí pela oportunidade. Olha, aqui no Estado do Ceará, entre os deputados, entre os 46 deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu fui um dos que mais apresentei projetos. Tá? Aqui no Ceará é um pouco diferente de outros estados. Na Constituição, que foi modificada pelos governistas aqui, se não me engano, na época em que Cid Gomes foi governador, houve essa modificação, só para vocês sentir o drama que é os Ferreira Gomes, que são os Ferreira Gomes, onde um deputado não poderia, a partir daquele momento, propor um projeto de lei que fosse ter custo financeiro ao Estado. Então, assim, aqui no Ceará, nós não podemos fazer um projeto de lei que venha trazer despesa. Tá? Já começa o absurdo daí. Eu não posso, por exemplo, propor um projeto de lei que, sei lá, vai gastar R$10. Não pode. Seria um projeto de indicação. A gente faz uma indicação, faz para o governador. Se o governador quiser fazer, faz. Se não quiser, não tem tempo de resposta e fica por isso mesmo. Então, o poder de um deputado estadual aqui no Ceará já é bem limitado, graças aos Ferreira Gomes. Tá? Mesmo assim, a gente elaborou. Eu estou com um número aqui de projetos. São 47 projetos que eu elaborei. Desses 47, 39 projetos de indicação, tá? E os demais projetos de lei. Entre eles, redução de PVA. O IPVA hoje aqui é caríssimo no estado de Ceará, e a gente pretendia baixar aí para 5%. Se dependesse de mim, extinguiria de vez. A implantação de colégios militares, a redução de ICMS para quem quiser comprar pistola, arma de fogo para defesa pessoal. Tá? Então, assim, a gente tem feito projetos para proibir ou ser obrigatório exame toxicológico para ingresso nas universidades estaduais. Então, assim, a gente fez projetos proibindo trans de jogar em competição feminina, projetos polêmicos, dicas de passagem, mas que não tem andado para frente. Eu explico isso por quê. Se você chega para mim e diz, André, do que adianta você fazer o projeto,
vários projetos, se você não articula para passar. A gente tenta articular. Só que a articulação não é o que o povo pensa. A articulação não é eu chegar aqui e bater no ombro de um colega parlamentar e dizer, cara, gosto tanto de tu, volta lá no projeto. Não é, vai bem mais que isso, tá? E muitas vezes a gente sente como que se tivesse que, de fato, vender a alma ao diabo para conseguir aprovar alguma coisa. Então, assim, a custo-benefício, eu tenho que votar a favor de um projeto que, para mim, é um escândalo, para um projeto meu passar, prefiro ficar denunciando protocolo, vou à tribuna, falo sobre, jogo nas redes sociais, falo na TV Assembleia, falo na Rádio da Assembleia, mas se for depender dessa articulação que pedem aqui, onde dos 46 deputados, 40, fala, presta atenção, dos 46 deputados, 40 são da base governista e 6 são de oposição. 40 contra 6. Então, assim, é praticamente impossível. Mas claro que isso não desanima a gente. Protocolamos projeto, requerimento, fiscalização. A gente tem ido em obras, a gente mostra. Quem me acompanha nas redes sociais vê isso. Eu vou lá, entro em delegacia. A delegacia agora lá de Cascavel. Fui lá, não sei quantos, 7, 8 milhões foram gastos lá, que era para estar investindo na segurança do município. Você chega lá, é um terreno baldio que não tem nada. Então, vou lá, fiscalizo, aciono o Ministério Público, infelizmente, muito desacreditado do trabalho do Ministério Público aqui no estado de Ceará, tá? Falo isso com o coração partido. Recentemente, para quem não sabe, só para ter noção do que é ser um combatente aqui no estado de Ceará, eu vou finalizar falando sobre o meu caso, que é as considerações finais, mas vou lá, vou em obra, fiscalizo. O governador queria destinar quase 8 milhões para comprar tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica, isso não é na pandemia, isso lá no início de 2019. Fui lá, fiz um vídeo de primeira mão, que acompanha diariamente o Diário Oficial. Um estado com problema nos presídios, né? Exatamente. Altamente perigoso, estado de Ceará. E aí eu fui lá, bati, 2 semanas depois, o governador foi, recuou e disse que não ia gastar dinheiro do estado. Apesar da gente não conseguir, de fato, aprovar projetos, a gente faz com que, muitas vezes, o governo recue, tá? Muitas vezes, a gente mostra que o governo tem que prestar uma satisfação. E isso tem funcionado. Quem me acompanha sabe da luta diária que isso tem funcionado. É claro que se tivesse lá, não estou falando de mim, mas pessoas que combatem igual a mim, se tivessem 15 Andrés, ou 20 pessoas que estão dispostas a combater sem pensar com prejuízo futuro, meu irmão, o Ceará ia melhorar muito. Agora vamos lá para retaliação. Por que é difícil trabalhar aqui no estado de Ceará? Desde o início eu acho que hoje eu sou a pessoa que mais critica Camilo Santana do PT e que também mais defende Bolsonaro aqui no estado de Ceará, mas isso tem seus preços, tá? No início de 2019, alguém chegou para mim no meu gabinete e entregou uma denúncia dizendo que um deputado estadual tinha envolvimento com o PCC. O que eu estou falando aqui é grave. Tinha envolvimento com o PCC. E aí eu senti que o meu papel como parlamentar é fiscalizar o governador, é o executivo. Eu não vou estar fiscalizando outro parlamentar, então eu vou encaminhar para o órgão competente, como assim diz no regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Tá? Então, a denúncia chegou até mim e eu só assinei e mandei em ofício pedindo sigilo. Sigilo, que é grave, ó. Falar que um parlamentar envolvido com uma facção criminosa, PCC, é grave. E aí eu fiz esse ofício, entreguei no Ministério Público, eu fui lá, eu tenho o vídeo, eu dizendo, olha, é em sigilo, foi carimbado em sigilo. Peguei uma cópia do processo e fui para casa. No parlamento, na tribuna, eu disse, recebi denúncias, não citei o nome de nenhum parlamentar, recebi denúncias que tinha deputado aqui envolvido com facção criminosa. Eu vou entregar no órgão competente. Entreguei, mas entreguei em sigilo. Primeiro que, se for uma investigação, uma investigação mesmo vazia, uma denúncia vazia, eu não quero sujar o nome do parlamentar. E se for uma denúncia cheia de provas, eu não quero correr o risco de vida em falar que tem parlamentar envolvido com o PCC. Então, eu pedi isso em sigilo. Ministério Público do Estado de Ceará pedi em sigilo. 2 dias depois, o Ministério Público vazou a minha denúncia
para a imprensa. Tá? Então, assim, saiu no Diário do Nordeste, saiu no Jornal o Povo, que são as maiores imprensas aqui do estado de Ceará, e estava lá na capa, o deputado André Fernandes acusa deputado Nezinho de envolvimento com o PCC. Como é que eu entrego para o Ministério Público algo desse tipo e eles fazem esse desfavor com o parlamentar em vazar? Tá? Então, assim, por que isso? Eu bato todo dia no governador. Eu bato na esquerda. Eu bato no sistema. Resultado, agora, nos próximos dias, estarei recebendo provavelmente uma punição. E vai ter uma votação na Assembleia Legislativa. Rapidamente, o PDT de Ciro Gomes, e veja só como são as coisas. Chegou a denúncia, eu encaminhei. Ministério Público, eu nunca falei nome de nenhum parlamentar. Entrega o Ministério Público em sigilo. Ministério Público vaza para a imprensa. E aí o PDT de Ciro Gomes pega o vazamento da imprensa e entra no Conselho de Ética contra mim, dizendo que eu acusei. Sendo que eu não acusei. Eu entreguei em sigilo para o Ministério Público e joguei a bola. Denunciou, não é acusação. Entendeu? Resultado, Conselho de Ética da Assembleia Legislativa aprovou com unanimidade uma suspensão de 30 dias do meu mandato. E agora vai para plenário nos próximos dias. A Assembleia vai votar pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, porque nunca houve. Preste atenção. Desde que foi criada a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, nunca houve uma suspensão de 30 dias. Nem sequer aprovada no Conselho de Ética. Mas contra o deputado André Fernandes, o deputadozinho, que o pessoal chama deputado baba-ovo de Bolsonaro, babãozinho de Bolsonaro, pistolinha, o doidinho que não faz nada, estão tão preocupados que estão lá. Aprovaram 30 dias, vão votar em plenário, provavelmente serei suspenso por 30 dias. E não para por aí. Não para por aí. PDT, PSOL e PSDB entraram com novas ações contra mim no Conselho de Ética. Dessa vez pedindo cassação do meu mandato. Mas, meu Deus do céu, eu nunca roubei. Eu nunca fiz nada que fosse quebra de decoro parlamentar. Mas eu bato no sistema, eu bato no governador, eu bato no PT. Resultado, estão querendo caçar minha cabeça. Tá? Então, assim, é isso que a gente paga por enfrentar o sistema aqui no estado de Ceará. Não vou parar por causa disso. Então, atenção aí ao povo do Ceará, principalmente os mais politizados, pessoal da militância. O deputado André Fernandes está precisando, né, do apoio de vocês nesse exato momento. Eu nem sabia disso, dessa perseguição em grave. Agora, nos próximos 2 dias ou 3, eu vou fazer um vídeo contando ponto por ponto. É grave demais isso. Talvez o primeiro bolsonarista... Se você me permitir, eu republico no meu canal para dar... Claro. A gente... E isso é gravíssimo, porque o deputado, né, o Nordeste, a gente vê, infelizmente, como ele já explicou aqui na entrevista, tem muito do voto de Cabrita. É óbvio que vai chamar a atenção e os caras vão perseguir. Então é necessário que, na hora que eles estão lá tentando articular e perseguir, né, quem é conservador, o povo que está ali também cobrando, e deve cobrar o seu deputado, óbvio que deve cobrar, mas também, no momento desse, deve apoiar, né, ir lá. Eu sei que provavelmente aí no Ceará, não sei, aqui no Rio está fechado, né, as câmaras, o pessoal não consegue ir acessar, né, a Câmara, mas pressão, vai para cima, né? E ainda mais é deputado estadual, chega no seu deputado aí, meu amigo, que história é essa? Acontece, o pessoal não tem noção, né, principalmente deputado estadual e vereador, a força que o povo tem para influenciar essas pessoas. Então, apoio aí ao deputado André Fernandes, né, que tem feito um trabalho aí. Inclusive, o deputado, o senhor falou que tem vários projetos, mas não consegue avançar, e me lembrou o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, que não conseguia avançar os projetos dele, mas ele falava, às vezes é muito importante você ter um bom goleiro. Um bom goleiro, é como você falou, para não deixar certas aberrações passarem ali como um projeto de lei. E às vezes, quando a gente está em minoria, né, como no seu caso aí, tem que ser um bom goleiro. E isso é um trabalho essencial e conta com o nosso apoio. Muito obrigado pela sua participação, deputado. O microfone está aberto, né? Quando você quiser precisar passar uma informação, entre em contato, a gente coloca aqui. E eu fico muito feliz aí, né, em ter uma voz tão atuante, de verdade, diferente de outros, né, caroneiros aí, caronistas que a gente viu, e fico muito feliz, né? Então, muito obrigado ao deputado, e você que assistiu aqui o quadro Pátria em Foco, se inscreva no canal
Esse quadro de entrevista, né, vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã, né, e todo dia aqui no canal a gente tem o comentário com um videozinho enxuto do comentário da política do dia. Mais algum recado, deputado? Só agradecer mesmo aí a oportunidade de Rede falar social, abertamente. rede social. Fala suas redes aí pro pessoal. Bom, quem quiser pesquisar por André Fernandes, minhas redes sociais todas são verificadas. O canal no YouTube é verificado, Twitter, Instagram, Facebook, então não tem como errar. Pesquisa lá, André Fernandes. Tamo junto. Ô, Alan, forte abraço, sucesso aí no teu canal. Se Deus quiser, a gente vai já tá chegando aí no 1 milhão. Vamos sim. Valeu, meu amigo. Eu.